A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, meus amigos e amigas. Está começando agora, nessa noite de quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024, o programa O Céu Pode Ajudar. Atenção para você que está ouvindo essa programação, a partir do dia 17 e 20 de novembro, você já receberá na Paz e Vida o seu projeto de vida e você poderá começar a planejar o seu ano de 2025. Não estamos apressados, não. Porque nós não estamos planejando apenas dias de consumo, né? Tem gente que fica planejando onde eu vou passar o Natal, onde eu vou passar o Ano Novo. E isso não vai mudar a vida de ninguém. Você pode passar o Ano Novo onde quiser, você pode comer o que quiser, o que a sua prosperidade alcançar, mas isso não vai mudar a sua vida. Agora, para o ano de 2025, se Jesus não voltar, nós temos uma palavra. Será o ano da vida transbordante. Mas para que isso aconteça, você precisa ser abundante, frequente na obra de Deus, na casa de Deus. Estou aqui ao lado do homem de Deus, pastor José Wilson. Pastor José, 2025 será o ano da vida abundante, e essa pessoa que buscar a direção de Deus, consagrar ao Senhor, vai viver esse propósito também no Coroado, não é mesmo, pastor? É isso mesmo, meu pastor Danilo Queiroz. Muito boa noite a você, meu amigo e minha amiga ouvinte, de perto e de longe. Estamos planejando primeiramente no mundo espiritual, claro, confiando e acreditando que Deus, ele tem uma vida transbordante, desde que buscarmos, invocarmos e nos humilhar diante dele, porque o plano de Deus, a vontade dele, diz a própria palavra que o plano dele e a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, e nós só vamos estar conseguindo viver esta vida abundante, transbordante, na presença do Espírito Santo de Deus. Um dos primeiros passos, pastor Danilo, é segundo o que o próprio Senhor Jesus disse: mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é vida transbordante. Buscar o reino de Deus. Isto é vida abundante. E nós estamos em uma só fé, no mesmo espírito, para que o ano de 2025 seja o ano da vida transbordante sobre a sua vida. Exatamente, pastor José. Inclusive, essa pessoa já pode começar a buscar. Sexta-feira mesmo é o dia de uma grande limpeza espiritual, de oração de cura, de libertação, de conscientização da palavra de Deus, pastor, porque a verdade é que liberta e a verdade é a palavra de Deus. Em Manaus são 4 endereços que você pode comparecer. Em São José Operário, Avenida Cosme Ferreira, 9.333, bem pertinho do Campo do Bahia. A igreja fica na avenida principal. Você que é da Zona Norte, Nova Cidade, Avenida Margarita, número 16, próximo ao 15º DIP. E você que é do Coroado, onde mesmo, pastor, a pessoa pode comparecer? Avenida Cosme Ferreira, número 816, em frente à mini Vila Olímpica. Pastor José está nessa missão do Coroado. Você que é do Ouro Verde, do Novo Aleixo, do próprio Aleixo, Japim, Petrópolis, pode comparecer. E você de toda Manaus, as portas da nova sede da Paz e Vida no Centro-Sul está aberto para receber você e abençoar sua casa. Você das intermediações de Torquato, Tapajós, você da Zona Norte, Cidade Nova, você do São Geraldo, do Centro, do Alvorada, do bairro da Paz, você que mora na Zona Sul, Leste, Oeste, Norte, Centro da cidade de Manaus, Avenida Constantino Neri, 3.400, bem
ao lado da peixaria do Juvenal, estamos a 500 metros da Arena da Amazônia. Existe uma vida abundante esperando por você. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, Pastor Danilo Queiroz. E agora, por essa programação, nós ouviremos uma ilustração sobre o verdadeiro amigo. Talvez você diz assim, pastor, não tem essa de amigo não. Hoje em dia até os amigos viraram inimigos. Ouça essa ilustração, tome posse e acredite, o Senhor Jesus é o seu verdadeiro amigo. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. O professor, dentro da sala de aula, perguntou para os alunos: eu quero uma boa definição da palavra amigo. Cada criança foi falando uma coisa. O meu amigo é o Joãozinho. Não é isso que eu quero uma explicação sobre a palavra amigo. E um menino disse o seguinte: professor, na minha opinião, amigo é uma pessoa que nos conhece muito bem, sabe da nossa vida e dos nossos defeitos e, apesar de tudo, ainda assim, nos quer muito bem. E o professor disse: bravos, olha que bela definição. Essa é uma resposta simples e perfeita. E o professor concluiu dizendo: um dos tesouros mais preciosos na vida é uma verdadeira e boa amizade. O Senhor Jesus, então, reunido com seus discípulos, ele disse assim: eu amo tanto vocês, que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus é o verdadeiro amigo. Dentro da definição daquele garoto, daquele aluno, uma pessoa que nos conhece muito bem, conhece profundamente na intimidade, sabe da nossa vida e dos nossos defeitos e ainda assim nos quer muito bem. Jesus é o verdadeiro amigo e o Senhor Jesus quer que mais amigos sejam ganhos. Em Lucas 16:9 ele diz: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Como que alguém pode ganhar amigos no reino dos céus? Sendo fiel, ajudando, pregando, fazendo. E veja que o Senhor Jesus está falando aqui de vida financeira em favor da obra de Deus, porque no versículo 10 ele diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. O Senhor Jesus está deixando claro que nós temos que ganhar amigos com as riquezas das injustiças, que nós temos que colocar à disposição de Deus as nossas riquezas injustas neste mundo,
para que, através das riquezas injustas, se nós formos fiéis, Ele confiará as verdadeiras riquezas. Se você, meu querido, minha querida, coloca aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, se você coloca a serviço da obra de Deus, e se você ajuda a pregar o Evangelho, a fazer a obra de Deus, então você está granjeando amigos com a riqueza da injustiça. E o Senhor Jesus está querendo que você ganhe amigos. Ele diz: eu vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Ajude a pregar o Evangelho aqui nesta vida. Ajude a ganhar amigos com aquilo que você tem, com aquilo que você possui. E quando estas riquezas do mundo te faltarem, quando você mudar deste mundo, quando você partir deste mundo, você vai encontrar lá no tabernáculo eterno as almas que você ajudou a ganhar aqui na terra, as vidas que você ajudou a salvar, e vai haver uma grande festa no céu, porque o Senhor Jesus disse: para que os teus amigos te recebam no tabernáculo eterno. Um dia você vai chegar na glória e vai ver o resultado de todo o seu trabalho, de todo esse esforço, toda essa ajuda que você deu aqui na terra, para que o nome do Senhor Jesus fosse pregado e através do seu nome vidas fossem salvas, e o Senhor Jesus pudesse dizer também para elas: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/JoãoRibe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é verdadeiro. Eu estava no Distrito Federal junto com o pastor Delson Campos e uma mulher fez questão de dar o seguinte testemunho. Como é seu nome completo? Odânia Batista Garcês. Odane, o que foi que aconteceu com você? Eu viciei no crack, né? Fiquei 9 anos e pouco viciada. Perdi tudo que eu tinha, meus filhos, meu emprego, meus móveis, a casa que eu tinha na QNR, perdi tudo. Fiquei na miséria, morando no bueiro. Quer dizer que você já era casada quando viciou? Foi, inclusive foi o pai dos meus filhos que me ofereceu droga e eu aceitei. Primeiro eu experimentei a merla, fiquei 4 anos e pouco, e depois no crack fiquei mais quase 5. Como que é o nome da primeira droga? Merla. Merla, o que é isso? É uma pasta
que sobra da cocaína. 4 anos viciada em merla, pai dos teus filhos que te ofereceu. Aí depois você ficou no crack, aí você passou pro crack. Passei pro crack. Aí foi a derrota final. Vesti a roupa de 12 anos. Fiquei nas ruas, eu ficava 8 meses, 1 ano sem ir em casa. Não comia, só usava droga. Fiquei magra. Todo mundo pensava que eu era até aidética, alguma doença incurável, que eu era muito magra, muito debilitada mesmo. Aí cheguei a morar no Bueiro, lá da Ceilândia Sul e da Ceilândia Norte. Perdeu tudo? Perdi tudo. A família também? Só Quantos filhos você tem? 3 filhos. E ficou 9 anos nessa vida. E como é que você saiu dessa? Conta pra gente. Eu saí dessa por um grupo de uma igreja que ia nos bueiros perguntar quem queria ir para uma casa de recuperação. Aí eu aceitei ir para essa casa de recuperação. Quando chegou nessa casa de recuperação, não tinha nenhum líder, uma pessoa estabilizada espiritualmente para nos ajudar. Só tinha pessoas que entraram no mesmo dia que eu. Inclusive tinha até uma menina que tinha problemas mentais. Lá tinha um rádio velho e foi através desse rádio que eu ouvi a pregação do Senhor pela primeira vez. E aquelas palavras entravam no meu coração muito forte. Lá eu não tinha estrutura nenhuma espiritual. Quem me deu a estrutura espiritual foi o Senhor através do rádio. Aí nunca mais eu parei de ouvir a Feliz FM. Eu ouço sempre. Aí quando eu fiquei sabendo que o Senhor ia vir aqui, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que conhecer o João Palharim. Eu tenho que falar para ele que ele faz parte da minha libertação, que tem 3 anos que eu não uso mais crack. Glória a Deus, através do rádio. E eu quero participar desse negócio do Pregadores do Telhado. Lá naquele centro de recuperação não tinha ninguém, nem psicólogo, nem médico, não tinha nada. Não, era numa chácara lá perto de Santo Antônio. Não tinha médico, não tinha psicólogo, não tinha ninguém, era uma chácara perto de Santo Antônio, mas tinha um rádio velho. O diabo deve ter falado assim: esse radinho velho, bela porcaria, né? O diabo nem imagina a bomba atômica que estava lá dentro. Glória a Deus. Tá liberta? Tô liberta. Feliz? Feliz. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Parabéns. Você está vendo como é importante este trabalho dos pregadores do telhado? Eu te convido a se tornar um dos pregadores do telhado. É só você fazer a sua doação em uma das contas que eu vou te passar e pronto. Não precisa de carteirinha, não precisa de fichinha, nada. Então anote, por favor, a conta no Banco Bradesco para você depositar dízimos, ofertas alçadas, doações voluntárias, votos, enfim, aquilo que você sentir no seu coração. A conta no Banco Bradesco é a seguinte: agência 1074, dígito 0. Conta corrente 35.333, dígito 7. É muito importante você apoiar este trabalho. Estamos resgatando vidas em todo o país, inclusive fora do Brasil. Se você ama a pregação da palavra e quer me ajudar a levá-la aos lugares mais distantes do nosso país, doe. Faça a sua doação. Você pode depositar também no Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. E se você preferir fazer um Pix, anote a chave que é um número de celular: 11 977 37 76 77. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. E sempre por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. E agora, meus amigos e amigas, continuando a nossa programação, queremos te convocar para estar conosco buscando nesta sexta-feira cura divina e libertação. Se você diz assim, pastor, nada dá certo, me sinto invejado, impedido, eu até usei esse termo, que é um termo forte, mas muitas pessoas se sentem amaldiçoadas. Pastor José, o senhor já contou o seu testemunho aqui em outras ocasiões na programação, e o senhor disse aqui, se sentia amaldiçoado, que a vida não vai para frente, as coisas dão errado. Quando a pessoa se sente amaldiçoada, está dando tudo certo, parece que a chave vai virar, de repente uma coisa dá errado e tudo volta a ser como era antes, e parece que volta a ser inclusive até pior. Muitas pessoas se sentem assim, mas o poder de Deus é a solução para essa pessoa, não é mesmo, pastor? É isso mesmo, meu pastor Danilo Queiroz. Boa noite, meu amigo ouvinte. Talvez você tenha carregado e acumulado derrotas. Talvez você tenha vivido uma vida na sua área sentimental, é você mesmo. Difícil, não consegue ser feliz. Tudo que você coloca a mão não prospera, não anda.
E nós estamos aqui não para condená-los ou condená-las. Nós estamos aqui para falar que há uma solução. Há um caminho de paz. Há um caminho de vida transbordante sobre a sua vida. E esse caminho está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas pessoas na sua infância foram consagrados a demônios, foram consagrados a espíritos malignos. Tem pessoas que ouvem barulhos, veem vultos, são atacados durante o sono. E tudo isso é uma opressão maligna. Tem pessoas que tiram até mesmo a própria vida porque ouvem vozes. Eu mesmo na minha infância, eu ouvia vozes. Olhava para o telhado e ouvia o próprio Satanás falando: tira a vida. Você não tem mais saída. Sua mãe não se importa com você. Sua mulher não quer nem saber mais de você. Sua irmã não acredita mais em você. Seus amigos te abandonaram. E um dia eu tentei tirar a minha própria vida. Mas um dia alguém intercedeu. Como você está ouvindo agora. Eu ouvi também um pastor falando na rádio. E eu busquei ajuda. Não busquei, com todo respeito, a psicologia. Mas nós da Paz e Vida não deixamos você refém de nenhum pastor. Não deixamos. Não deixamos você refém de remédios, de amuletos, não. O seu socorro, a sua ajuda, a sua direção, o seu caminho vai ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então procure uma das igrejas da Paz e Vida. Eu estou aqui no Coroado, na Avenida Cosme Ferreira, juntamente com a minha amada esposa. Nós estamos em frente à minha Vila Olímpica. Pastor, a igreja de vocês entrevistam demônios? Não, negativo. Jesus nunca entrevistou demônios. Jesus mandou apenas eles saírem daquelas vidas que eles estavam atormentando e aconteceu o milagre, aconteceu a cura. Há enfermidades que é demônios, pastor Danilo, que está alojado em cima da pessoa. Na Bíblia nós temos relatos, claro, algumas enfermidades veio para manifestar a glória e o poder de Deus, outras por causa de inveja. Você, mulher, tem mulher que inveja até o seu cabelo. Tem mulher que tem pessoas que invejam até se você colocar uma havaiana de uma cor, outra sandália de outra, vai falar: é moda agora, vai invejar a sua vida. Você precisa da proteção, e sua proteção não é água, não é peão roxo, não é sal, não, nada disso não. A sua proteção é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso, meu pastor? Exatamente, venha buscar essa proteção nesta sexta na Paz e Vida, Avenida Constantino Neri 3400. Ouça essa palavra agora, porque essa palavra vai lhe providenciar agora uma grande colheita espiritual em nome de Jesus. A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Continue de pé, pegue a palavra de Deus e abra na carta aos Gálatas. Capítulo 6. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Nós vamos ler o 7 e o 8. Amém? Tem alguém perto de você sem o Evangelho? Se tiver, mesmo não conhecendo a pessoa, divida com ela a leitura. Nós vamos fazer aqui na sede da Paz e Vida do Recife, Pernambuco. Está escrito o seguinte: não erreis. Atenção, amados, é uma advertência. Não erreis, não é para errar, não é para se enganar, não é para entender errado. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer,
Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo de Deus, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Eu vou ler de novo. Não erreis. Não é para repetir ainda não, eu que estou lendo. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Agora eu vou reler só o versículo 7. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do estado de Pernambuco, na cidade de Recife, repete em seguida. Vamos lá. Não erreis. Vamos falar bem alto para o Brasil ouvir? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo, atenção, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Quem acredita na poderosa palavra de Deus? Você crê que esta palavra é de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em Pernambuco. A melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil. A melhor salva de palmas que já se ouviu neste planeta. Você que está nos acompanhando à distância, junte-se a nós aqui no Recife. Abra tua boca e diga glória, glória, glória. Povo de Portugal, que está nos ouvindo pela rádio. Povo de Angola, povo de Moçambique, povo de Gana, povo de Tomé e Príncipe, povo das Guianas Francesas, todos os povos da terra que estão ouvindo esta palavra, abram a boca e digam glória, glória, glória. Vou aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Esta multidão que veio aqui não quer ouvir um homem falar. Quem ligou o rádio ou a TV não quer ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Jesus começou várias pregações importantíssimas, contando uma história, uma parábola, uma ilustração. E ele sempre revelava grandes mistérios ao contar essas histórias, essas parábolas. Então eu quero imitar Jesus. Quero contar para você uma ilustração do reino de Deus inédita que eu não contei em lugar nenhum. Não contei para ninguém. Deus me deu essa ilustração, eu quero compartilhar com você e com quem está ouvindo pela rádio e com quem está assistindo pela TV. Você sabe que a Inglaterra é um país isolado porque é uma ilha. A Inglaterra é uma ilha. E há outras ilhas ali que também fazem parte do Reino Unido. E uma dessas ilhas é a Irlanda, que fica distante, cerca de 750 quilômetros da Inglaterra, 750 quilômetros de Londres, melhor dizendo. E lá na Irlanda, que é um país pequeno, viu gente? É coisa de 2 milhões de habitantes, e a maioria protestante. Eles vivem basicamente da agricultura e pecuária. Lá na Irlanda do Norte, as propriedades não são grandes que nem aqui no Brasil.
Aqui no Brasil tem sítio que é maior do que uma fazenda da Irlanda, porque o território é pequeno. Os agricultores têm pequenas propriedades. E um agricultor ali, protestante, ele foi para a igreja, ouviu algumas coisas e ele resolveu testar. Ele falou, eu vou plantar trigo. E eu tenho um propósito com Deus ao plantar esse trigo. E o propósito estava no coração dele. Ele plantou na sua pequena propriedade aquele trigo, e quando chegou na hora de colher, ele falou, agora eu vou cumprir o meu propósito, que eu fiz secretamente com Deus. Ele colheu a primeira parte e disse, estes primeiros grãos equivalem a 20% da minha colheita. Eu vou levar para a igreja. E ele levou para o pastor 20%. E ao entregar aqueles grãos de trigo, ele disse para o pastor, pastor, tem 20% aqui da colheita que eu comecei, é a primícia, e estes 20% equivalem a 10% do dízimo e 10% de oferta alçada. E o pastor ficou numa alegria só. Aí ele voltou para a colheita, pegou mais 20% da colheita e deu para os pobres. E ao dar para os vizinhos pobres que não tinham nem o que comer, ele disse, sigam este meu conselho. O que eu estou dando para vocês, divido em 5 partes. 5 partes de 20%. 20% vocês entregam na igreja como dízimo e oferta alçada. Outros 20% vocês plantem aqui no quintal de vocês. Escolham as melhores sementes e plantem no quintal de vocês. Outros 20% vocês procurem dar para parentes que precisam. Mesmo que você ache que seja pouco o que você tem, ainda assim compartilhe. E viva do resto. Mesmo que modestamente, mesmo que de maneira simples, viva do restante. Eu estou fazendo a mesma coisa na minha propriedade. Aí ele botou para a propriedade dele, separou mais 20% dos melhores grãos e disse, isso daqui é para eu plantar de novo, as melhores sementes. E eu e a minha família vamos viver dos restantes. A esposa e os filhos disseram, papai, tendo colhido, o senhor distribuiu tudo, deu na igreja, deu para os pobres, está dando para a terra. E a esposa também, contrariada, agora que a gente ia poder ter um pouco mais de fartura, falou, vamos aprender a viver modestamente com isso. Por mais que Deus nos dê, vamos viver modestamente. E ele ficou firme nesse propósito e fez a sua nova semeadura. Quando ele foi fazer a nova semeadura, ele viu que o terreno dele estava muito pedregoso. Ele falou, deve ter alguma coisa nesse terreno, eu vou procurar com paciência. Eu vou escavar bem esta terra. E ele começou a escavar. Ele está na Irlanda do Norte. Mas lá na Inglaterra, tinha um capitão de navio da Marinha Real que transportava especialmente containers de grãos. Mas esse capitão, que ganhava bem, ele queria mais, ele era ambicioso, ele era corrupto. Então ele desviava da carga de grãos cerca de 10% de grãos. Ele dizia, eu vou desviar pouco. O pessoal nem vai notar que eu tirei 10% daqui. E ele começou a esconder num galpão em Londres o fruto daquele desvio, que ele fazia escondido para não ser pego, porque se ele fosse pego, ele perderia o posto e pegaria até prisão, desviando carga que pertencia ao governo. Então ele foi fazendo isso o tempo todo, secretamente, e estocando cada vez mais grãos. Toda a carga de grãos de trigo, ele desviava 10%.
Isso na Inglaterra, esse capitão do navio. Mas lá na Irlanda do Norte, aquele agricultor fiel, ele continuava no seu propósito com Deus. Ele falou, vou cavar bem a terra porque tem muita pedra aqui. E quando ele cavou bem, ele achou uma gema, uma joia, uma pedra rara, valiosíssima. Ele sentiu que era um tesouro, aquela pedra. Mas ele não sabia avaliar quanto poderia valer. Ele era um agricultor, ele nem sabia direito que pedra era aquela, era uma pedra muito grande. Ele disse, eu já sei, eu vou para Londres. Eu vou para Londres, eu vou procurar um joalheiro, eu vou pedir uma avaliação dessa pedra. E ele foi até o porto da Irlanda do Norte, justamente na hora em que aquele navio do capitão corrupto estava chegando. E ele não tinha dinheiro para pegar e pagar a passagem para ir até Londres, uma viagem de 750 quilômetros. Então, ele ficou ali com aquela pedra, escondida, lógico, e pensando, como é que eu vou para Londres? Como é que eu vou pagar a passagem nesse navio? Aí o capitão, quando desceu, ele falou, quem sabe o capitão não tenha pena de mim e me permita ir para Londres sem pagar a passagem. Vou explicar para o capitão o que é que eu tenho. Aí o capitão passou, ele pediu licença, posso conversar com o senhor um minuto? E em particular ele disse, capitão, eu tenho essa pedra aqui. E eu preciso ir para Londres, procurar um joalheiro idôneo para fazer uma avaliação. Quando o capitão viu aquela pedra, imaginou que aquele homem era muito rico. E que ele estava vestido de maneira simples, porque tem ricos excêntricos que não querem chamar atenção. O capitão achou que aquele homem, o agricultor fiel, era muito rico. E imediatamente disse, se o senhor precisa ir para Londres, eu terei o maior prazer de levá-lo. Inclusive eu vou lhe acomodar na cabine presidencial e o senhor poderá desfrutar de todo o nosso conforto, eu vou colocar a tripulação a seu dispor. Muito obrigado. E aquele agricultor pobre foi acomodado no navio, na suíte presidencial, com todo o luxo e mordomia que ele nem acreditava. E os criados do navio, os marinheiros, a tripulação, todo mundo tratando ele bem, falando, esse Deus é fiel mesmo, hein? Olha onde Deus me colocou, gente. Estou indo para Londres de graça, de primeiríssima classe. Mas o capitão estava com um plano. O capitão estava pensando, eu vou usar esse homem rico para legalizar a minha fortuna. Que eu tenho muitos grãos desviados. Eu estou há anos desviando. E eu vou legalizar a minha fortuna usando esse homem rico. Então o capitão ficou agradando o agricultor, achando que ele era um homem rico. E um dia, esse agricultor com a sua pedra, estava observando o mar pela cabine, né? Com aquela janela aberta, aquela escotilha aberta. E ele foi servido ali mesmo na suíte presidencial, uma bela refeição. E ele pôs a pedra em cima da mesa, em cima do guardanapo e ficou olhando. Mas ele comeu tanto que pegou no sono. E quando ele dormiu profundamente ali mesmo na mesa, a arrumadeira entrou e não viu a pedra no guardanapo que tinha restos de pão, de comida. Ela resolveu sacudir o guardanapo pela escotilha. E quando sacudiu, a pedra foi embora. Falou, poxa, eu pensei que Deus abençoava quem é fiel. Quando ele se deu conta que a pedra tinha desaparecido, não roubada, mas jogada fora, ele ficou desesperado. E agora? Como é que eu vou pagar essa viagem? O capitão vai me jogar no mar. O capitão, a hora que vê que eu não tenho dinheiro para pagar, ele vai me jogar no mar. Eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Não vou falar nada. Deixa ele pensar que eu ainda estou com a pedra, não vou contar. Quando eu chegar lá, eu conto. Pelo menos ele me joga em terra firme, né? E ele foi no navio, e o capitão pensando, eu preciso usar aquele homem rico para legalizar minha fortuna.
Então, um dia o capitão, depois de ter agradado muito aquele agricultor fiel, falou assim: olha, eu tenho aqui esses títulos de propriedade de uma grande carga que eu fui armazenando durante anos num galpão, comprando com as minhas economias, mentiu, né? Comprando com as minhas economias, eu ganho bem, eu fui comprando, acumulando, eu tenho muitos grãos, uma verdadeira fortuna em grãos. E eu quero passar esse título para o teu nome, para o senhor vender em Londres. Eu já tenho um comprador preparado, não tem problema. O senhor vai receber o dinheiro dessa venda e depois o senhor me repassa. E eu lhe pagarei uma boa comissão. Aí o agricultor, sem saber de nada, na ingenuidade, disse: ué, mas por que o senhor mesmo não vende já que é sua? E o capitão respondeu: é porque, como eu sou funcionário da Marinha Britânica, eles podem achar que eu estou desviando, podem querer investigar minha vida, e eu não quero chamar a atenção. O senhor faria esse negócio comigo? E o agricultor, na simplicidade, disse: faço sim. Aí o capitão pegou o título da propriedade, daquele estoque valioso de grãos, estoque imenso, um volume extraordinário de trigo, e assinou para o agricultor, combinando que depois apareceria um comprador indicado pelo próprio capitão, ele venderia, receberia o dinheiro e repassaria para o capitão e ganharia ainda uma comissão. Ele falou: tudo bem, tudo bem. Quando a viagem terminou, o capitão não sabia que ele tinha perdido a pedra. O capitão, sem saber, imaginava que ele era rico. Então tá bom, o senhor agora aguarde, eu vou colocar o senhor num hotel muito bom em Londres, e o senhor aguarde que o comprador vai procurá-lo. E ele foi hospedado num bom hotel em Londres e ficou aguardando quem iria comprar aquela carga de trigo. Ele iria receber o dinheiro e repassar depois para o capitão. Porém, o capitão, quando voltou para o navio dele lá no cais, ao subir a escada, ele escorregou e bateu a cabeça e morreu. Oh, glória! E ninguém sabia daquela carga, daquele título de propriedade, ninguém sabia. E o agricultor pobre acabou se tornando o legítimo dono daquele grande estoque volumoso de sementes de trigo, e houve uma multiplicação extraordinária de toda a sua fidelidade. Eu estou te contando essa história porque ela se aplica aqui. O que o agricultor que plantava trigo na sua pequena propriedade fazia? Um propósito com Deus. Ele colhia, 20% ele dava na igreja como dízimo e oferta alçada, 20% ele distribuía para os pobres, do restante ele separava as melhores sementes, 20%, e ele reservava para plantar de novo, para colher outra vez, e vivia modestamente. Esse estilo que ele estava praticando proporcionou para ele uma recompensa de Deus, porque ele era fiel a Deus. E o capitão, que era ímpio, que não tinha temor de Deus, que era desonesto, quanto que ele desviava da carga? 10%, exatamente o dízimo. Ele roubava o dízimo. Qual foi o final dele? Encontrou a morte ali, e tudo que ele ambicionou na vida ele perdeu de uma vez. Então, primeiro vamos ver o benefício que a palavra de Deus dá e que esse agricultor irlandês recebeu. Segunda carta aos Coríntios, volta um pouquinho aí a palavra, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, o agricultor pobre, que foi enriquecido, abençoado, praticava isso aqui. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Só que a palavra aqui não está falando de grão, gente. A palavra está falando de dinheiro. Veja o versículo 7.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então a palavra de Deus está dizendo que a oferta é uma semente. Diga, a oferta. Diga alto, a oferta é uma semente. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Continuando a palavra, olha o que o agricultor pobre vivia e viveu. Versículo 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, diga, tendo sempre, em tudo, isso, em tudo, toda suficiência. Olha que palavra maravilhosa essa. Tendo tudo, o tempo todo, né? Sempre, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Superabundez em toda boa obra. Foi o que aconteceu com o agricultor. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ele espalhava. Ele não era egoísta, ele era generoso. Versículo 10, o que o agricultor pobre viveu. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Era isso que aquele agricultor pobre vivia, praticava e desfrutava. E o capitão? O capitão desonesto que desviava 10% da carga, que queria enriquecer de maneira ilícita, sem a bênção de Deus. O que foi que aconteceu com ele? E por que ele conheceu o agricultor pobre lá no cais, pedindo para ir para Londres, e ele imaginou que o homem era rico? O capitão não estava enganado, não. O agricultor não era pobre, o agricultor era muito rico. Toda pessoa fiel a Deus é muito rica. As pessoas olham para você e te veem com outros olhos. Deus fez os dois se encontrarem, olha isso. Deus tinha um plano naquilo. Quando você é fiel a Deus, Deus move o universo para fazer com que as bênçãos corram atrás de você e te alcancem aonde você estiver. Você pode achar que está sozinho, que está na pior. Não, mas Deus está no controle de tudo. Mesmo quando você acha que perdeu. Quando a pedra dele voou pela janela, ele falou, e agora o que eu faço? Mesmo quando você acha que você perdeu, Deus continua no controle para te abençoar. E Ele faz com que os ímpios sejam usados em teu favor. Amém? Vou repetir isso. Se você for ímpio, você vai ser usado por Deus para enriquecer quem é justo. Mas se você é justo e fiel, então Deus vai usar os ímpios para te enriquecerem. É assim que Deus trabalha. Então vamos comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Achou? Eu quero que você ache e aprenda. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria. Em primeiro lugar, o que Deus dá? Mais alto. Em primeiro lugar, o que Deus dá? E conhecimento e alegria. Ó, o homem que é bom diante dele. Não é o homem que é bom diante dos outros. Porque tem gente que é bom diante dos outros aparentemente. Mas Deus olha, Deus torce até o nariz. Deus vira o rosto. O homem, a mulher, a pessoa que é boa diante dele, segundo o critério dele, não segundo o critério da sociedade. Não segundo o critério dos amigos e das amigas ou da parentela. A pessoa que é boa diante dele,
dá Deus, em primeiro lugar, sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante a sua face. Pega essa palavra. Pega essa palavra. Porque a riqueza do mundo é a mesma, amados. A quantidade de dinheiro que o Banco Central do Brasil imprimiu nesse país é a mesma. Ele não vai imprimir mais à torta e à direito. O dinheiro que circula é o mesmo. O que acontece no Brasil e em todas as nações? A riqueza circula, passa de mão em mão. Quando você trabalha, você ganha. Saiu da mão do patrão para a sua mão. Quando você compra qualquer coisa, saiu da tua mão e está circulando o dinheiro. Você está comprando comida, você está comprando carro, está comprando moto, está comprando casa, está comprando apartamento. O dinheiro está circulando. Então, Deus, quando o homem é bom, quando a mulher é boa, quando a pessoa é justa perante Ele, então Deus faz com que tudo aquilo que o ímpio ajunta, amontoa. O capitão fazia isso. O capitão ajuntava, amontoava. Ó, Deus faz com que ele dê ao bom perante a sua face. Deus trabalha desse jeito. A ilustração que eu te contei é para você memorizar esse ensinamento. A riqueza está na terra. Se você for ímpio, infiel, se você rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas, se você é uma pessoa egoísta que não distribui para os pobres, não compartilha, está sempre semeando na carne, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Quem semeia corrupção, colhe corrupção. Veja esses daí que enriqueceram desviando o dinheiro do governo do Rio de Janeiro, de Brasília, aqui de Pernambuco e de outros estados do Brasil. Veja o que tem acontecido com todos esses que desviaram, foram desonestos, quiseram enriquecer ilicitamente. Os que querem enriquecer com tráfico de drogas, com prostituição, com roubo, com coisas erradas. Veja o que acontece. Veja o que acontece com todos eles, sem exceção. Sem exceção. Deus diz que aos ímpios Ele dá trabalho. Se você é infiel, você vai trabalhar, Deus vai te dar muito trabalho, viu? Não vai faltar trabalho, mas você vai se matar de trabalhar e não vai ter nada. O ímpio, o infiel, Deus dá trabalho. Você não vai ficar desempregado não. Pode até ganhar bem, mas você não vai ter nada. A pessoa quando é infiel, ela ganha bem e o dinheiro dela some. Ela não vê onde gasta. Ela não consegue nunca comprar nada, nunca consegue construir nada. Ganha bem, mas não tem nada. E pelo contrário, só tem dívidas. Porque não é bom e nem reto aos olhos de Deus. Pode parecer bom e reto aos olhos dos outros, mas não aos olhos de Deus. A pessoa quando é ímpia, Deus dá trabalho. Ela pode até ganhar bem, mas a riqueza dela vai ser passada para quem é fiel e serve a Deus. É a transferência da riqueza. Era o que o agricultor pobre fazia. E Deus fez a riqueza injusta daquele capitão que teve tanto trabalho em ocultar as suas falcatruas. Deus fez com que toda aquela riqueza fosse transferida para o que agrada a Deus. Amém? Então, olha só. Vamos lá, vamos reler Eclesiastes 2:26. Porque ao homem, ao ser humano, que é bom diante dele, dá Deus o quê? Sabedoria. Receba sabedoria aí agora. Sabedoria para negociar, sabedoria para fazer as coisas, sabedoria nas mínimas coisas. Veja só, o agricultor irlandês, que sabedoria extraordinária. Ele fez um propósito com Deus.
100% eu vou dividir por 5. 5 partes de 20. 5 partes de 20%. 20% ele levou para a igreja, dízimo e oferta alçada. 20% ele deu aos pobres. Do restante ele separou 20% das melhores sementes e disse: isso daqui é para eu replantar, para semear outra vez. E eu vou viver modestamente do restante. Amém? Coração generoso, que não é ambicioso, não está semeando na carne. Ele semeava no espírito. Quando ele levava aquele quinto para os pobres, ele dava o mesmo conselho. Isso que eu estou te dando, divida por 5. 5 partes de 20%. A primeira parte leva para a igreja, é o dízimo e oferta alçada. A outra parte compartilha aí com seus parentes que precisam tanto quanto você. Do restante, separe 20% das melhores sementes e planta no teu quintal, para a tua colheita pessoal, e viva do resto. Tem gente que fala: não, eu não vou fazer isso não, imagina. Já é pouco o que eu ganhei. A pessoa diz: eu ganho tão pouco, né? Meu salário é tão pequeno, como é que eu vou devolver o dízimo e a oferta alçada na igreja? Eu ganho tão pouco, como é que eu vou semear? Vai me fazer falta. Por quê? Porque a pessoa vive na carne. Vamos voltar à carta aos Gálatas então, capítulo 6. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará, colherá a corrupção. Pastor João Ribe, eu entendo esse versículo de outra maneira. Aqui está falando de coisas espirituais. Engano seu. Eu vou te provar aqui mesmo, nessa palavra. Do que o apóstolo Paulo estava falando quando escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo? Olha o versículo 6. Você leu 7, mas não leu 6, né? Você lê o versículo 7 e entende para o lado espiritual, mas você não leu 6. Leia o versículo 6. Ó, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Paulo não está falando aqui de grãos, não. Paulo está falando de responsabilidade no sustento da pregação da palavra. Quem ensina você na pregação da palavra, a palavra está dizendo: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. É aí que vem o não erreis. Não erre. Você está achando que só se fala de coisas espirituais aí, o versículo 7? Então você está fora de contexto. Você leu o versículo 7 e não leu o versículo 6? Você quer entender só o versículo 7 sem ler o versículo 6? Não erreis. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens. Reparta. Reparta. É 100%, divida por 5. Divida por 5. Separe o dízimo e separe a oferta alçada. Separe fielmente 20%. Com aquilo que te restou, você ainda vai poder ajudar quem precisa, porque espalhou Deus aos pobres, a sua riqueza, a sua justiça permanece para sempre. É o que diz a palavra. Ajude quem precisa, faça caridade. Não do dinheiro de Deus. Você não pode pegar o santo dízimo e a oferta alçada e distribuir na favela. Você não pode administrar esse dinheiro. Essa semeadura você não pode administrar. Você tem que repartir os teus bens com aquele que te instrui. Compromisso, propósito com Deus na pregação da palavra. Não erreis. Não é de outro assunto que Gálatas 6:7 está falando. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A pessoa que é carnal, ela fala: não, imagina, não vou dar o dízimo, não vou dar a oferta alçada, não vou dividir o pouco que eu ganho com os meus parentes que precisam, eu não vou ajudar meus vizinhos que precisam, não vou ajudar ninguém, não. E a pessoa não semeia. Aqui está falando de oferta, aqui está falando de bens, aqui está falando de recursos. Não erre. Continuando a palavra, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito,
do Espírito ceifará a vida eterna. A pessoa que reparte, que semeia, é porque ela está no Espírito. É uma pessoa espiritual. Ela confia em Deus, ela sabe que Deus vai suprir. Porque o versículo seguinte diz aqui, né? Acompanhem comigo. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vou perguntar uma coisa para você. Depois que você morrer, você vai poder semear alguma coisa? Você tem que semear enquanto você está vivo. E não se cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Toda semeadura tem um tempo de crescimento e colheita. Porque depois que a gente falecer, não vai dar para semear mais nada. E o versículo 10 diz assim: enquanto temos tempo, olha para mim, enquanto temos tempo. Você pensa que você está vivo aí por acaso? Deus te deu esse tempo de vida. Deus te trouxe para ouvir esta palavra reveladora. Enquanto você está vivo, viva. Enquanto eu e você temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O Donald Stamps, que é um dos maiores comentaristas da palavra de Deus, ele já morreu. O Donald Stamps, ele escreveu o seguinte: deixar de prover o sustento da obra, quando há recursos disponíveis, é semear egoísmo na carne e colher a corrupção. Dar àqueles que ministram a palavra faz parte do cumprimento desta ordem. Fazei bem aos domésticos da fé, porque a seu tempo ceifaremos. Tanto o galardão, aí ele cita Mateus 10:41. O que é Mateus 10:41? Ele cita esse versículo. Jesus disse: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa de justo. E quem der, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos que creem em mim, em verdade vos digo que de maneira alguma perderá o seu galardão. De maneira nenhuma perderá a sua recompensa. Excelente esse comentário dele. E ele diz assim, que além de ceifar esse galardão, ele diz aqui no final do comentário dele, como depois a vida eterna, e aí ele se baseia no versículo 8, aqui mesmo em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Além de colher o galardão aqui na terra, ele ainda cita a vida eterna, que é a colheita de quem semeia no Espírito. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E toda a igreja se coloque de pé. Toda a igreja de pé. Toda semeadura que nós fazemos na Paz e Vida e os pregadores do telhado fazem, é voltada para um único objetivo: a vida eterna. Toda a nossa semeadura, todo o nosso ensino, a instrução que nós damos na palavra é voltada para a vida eterna. Porém, conhecemos a palavra o suficiente para dizer que quem semeia no Espírito tem o direito de colher 100 vezes mais aqui na terra. Quem semeia no Espírito tem o direito de colher 100 vezes mais, e muitos colhem até 1000 vezes mais, e outros colhem 10.000 vezes mais, e quanto mais você semeia, mais você colhe. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Chegou o momento da vida eterna ser o maior fruto a ser colhido dessa semeadura. Por que Deus faz todo esse trabalho complexo, minha gente?
altamente complexo, que envolveu inclusive a sua própria geração no ventre de uma virgem, através de um nascimento misterioso para fazer nascer aqui na terra o Salvador, que durante 33 anos e meio não apenas pregou palavras que ouvidos humanos nunca ouviram, ensinou coisas que nunca alguém havia ensinado, realizou milagres e prodígios nunca antes também realizados neste planeta, e guardou-se sem pecado, com um único objetivo: de morrer na cruz do Calvário como sacrifício vivo pela humanidade. E tendo todo o seu corpo destruído, o seu sangue drenado, Deus faz uma obra complexa e ressuscita um morto que não tem sangue no corpo. Ressuscita e tira da sepultura um cadáver que não tem sangue nas veias. E faz ele andar sobre a terra e ensinar durante 40 dias e dizer: ide por todo o mundo, semeai a palavra a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Por que Deus elevou este aos céus, diante dos olhos de 500 testemunhas, e disse: trabalhem, negociem, semeiem, até que eu venha. Com qual objetivo tudo isso? Para gerar a vida eterna para você. Tudo isso com uma única finalidade: gerar a vida eterna para você. Levantar pregadores, pregadoras, enviar missionários, missionárias por todo o mundo. Com qual objetivo? Semear a vida eterna para você. Por que Deus realiza todo esse trabalho? Por que Deus quer semeadores? Para multiplicar a vida eterna. Deus está interessado nessa colheita. E quando você é semeador do Evangelho, Deus te dá prosperidade. Quando você é fiel a Deus, Ele te prospera, Ele te abençoa. Para que o fruto seja colhido aqui e agora. O fruto que Deus quer colher aqui, não tem dinheiro que pague. Não há ouro nem prata suficiente nesse mundo que valha uma só alma humana que é salva. E cada alma salva foi comprada não com ouro e nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro incontaminado e imaculado. O Cordeiro de Deus, oferecido para a sua salvação. O que é que Deus quer colher aqui agora, nesse momento? Vida eterna. A tua salvação, o resgate da tua alma. Tudo foi feito só para isso. Os semeadores sabem disso. Os verdadeiros semeadores sabem disso. Há um único objetivo nisso tudo: o resgate da tua alma, a salvação da tua alma. Deus está ansioso para abrir o livro da vida lá na glória e escrever o teu nome agora. Deus está ansioso para saber se você quer que a sua alma seja salva. Deus está ansioso para saber se você quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque a todos quantos recebem Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. É essa colheita que Deus quer fazer agora. Vida eterna, a tua vida eterna, a tua alma preciosa, Deus quer colher agora. Eu vejo pela fé que Deus está com o livro da vida aberto. Ninguém mais mexe naquele livro. Não vem Pedro querer escrever nome lá de seguidor, de fiel. Não vem o Expedito querer pegar na caneta e escrever o nome de algum seguidor ou fiel. Não vem a Maria querer pegar ali e escrever naquele livro. Não venha Tadeu, nem Bartolomeu. Não venha ninguém, nem João.
nem Mateus, não vem ninguém, nem Paulo, não vem ninguém querer escrever naquele livro o nome de algum compadre, de algum seguidor. Deus só escreve naquele livro o nome de quem é seguidor de Jesus Cristo, de quem entrega a vida para Ele, porque foi Ele que fez tudo por você. Então eu vou perguntar agora, quantos aqui querem ser colhidos por Deus? Quantos aqui querem ter os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro? Quantos aqui querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Todos que querem, diga eu quero, eu quero. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Todos que ergueram suas mãos, vem aqui para frente agora. E por cada vida que for chegando, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Porque uma única alma vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. Vem aqui para frente, vem correndo. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Todos que estão afastados, afastadas. Eu ouvi vários testemunhos hoje de pessoas que se afastaram e sofreram, mas depois que voltaram, suas vidas foram restauradas. Filho pródigo, filha pródiga, o Pai tem um banquete preparado para você aqui agora. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Você tem que voltar para Jesus antes que Ele volte. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, vem. E está chegando mais. Eu quero chamar aqui na frente todos aqueles, e está chegando mais, olha só, vem. Isso, vem. Esse é o fruto que Deus quer colher agora. Está chegando mais, vamos aplaudir mais. Se o Espírito de Deus está te chamando, aproveita e vem. Vem correndo. Vem correndo, porque Ele está tocando no teu coração. Nós estamos vivendo uma época difícil. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo está encontrando grande dificuldade para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque hoje a sociedade e as leis estão dizendo que não é mais pecado coisas que Deus abomina. Essas coisas estão sendo ensinadas inclusive para as nossas crianças nas escolas. Coisas erradas agora, há leis no nosso país e em nações do mundo que dizem que está tudo certo, não tem nada errado não. Então como que o Espírito Santo vai convencer uma pessoa se a lei do país está dizendo que não é errado? Pode sim, não tem problema nenhum. O Espírito Santo hoje está encontrando uma grande dificuldade para falar com o pecador, com a pecadora, que tem de se arrepender. Hoje está difícil pregar o Evangelho. São os tempos difíceis profetizados na palavra de Deus. Tempos trabalhosos profetizados na palavra, tempos de esfriamento do amor. Hoje até os salvos, ao verem tanta violência na terra, estão dizendo pena de morte. Aquele rapaz que começou a traficar e roubar e se viciou aos 13 anos de idade, todo mundo dizia, mata esse miserável, para que está na terra? Por que não matam? Por que não acabam com ele? O que faltava era pregar a palavra para ele. Olha para mim, nós estamos vivendo um tempo em que você está fazendo coisas erradas e acha que vai para o céu. Eu estou admirado. Eu estou admirado porque você está aprontando muito, pecando muito, mas vai para a igreja, não é? Mas vai para a igreja e está crente que vai para o céu. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Hoje o Espírito Santo está falando no teu coração que Jesus está voltando e você precisa consertar a tua vida com Ele.
E não adianta você ficar escondido no meio do povo, escondida no meio do povo, como se estivesse tudo bem. Você não pode ser joio, você tem que ser trigo. O joio tem aparência de trigo, mas não tem fruto, não tem grão dentro. Não produz fruto, o trigo produz. Jesus disse que o joio vai ser queimado no fogo, mas o trigo vai ser guardado no celeiro. Você acha que o fato de você frequentar a igreja e estar fazendo coisas erradas, você irá para o céu? Esse é o momento em que o Espírito Santo está te sacudindo, para você se humilhar na presença do teu Deus, se ajoelhar diante dele, ser justo e bom perante os seus olhos, não perante os olhos da igreja. Ser justo e bom perante os olhos de Deus. E aí Ele vai te abençoar. Ele vai perdoar todos os seus pecados e vai restaurar a tua vida. Ele vai te purificar de toda iniquidade. Eu não quero que você venha aqui na frente contar para todo mundo qual é a tua iniquidade. Eu não quero que você me procure no meu gabinete para me contar o teu pecado particular. O que Deus quer é que você se arrependa disso que você está fazendo e mostre isso aqui na frente para Ele, perante Ele, vindo para frente para dizer: me perdoa, Senhor, a partir de hoje eu me arrependo. O Espírito Santo está dizendo: arrependa-se. Ele te chamou? Então vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. Quem se humilha será exaltado. Quem se humilha será exaltado. Jesus está voltando. Jesus está voltando, e vou dizer de novo: Jesus está voltando. É hora de você se consertar com Ele. É hora de você zerar os teus pecados. É hora de você largar as coisas erradas. É a hora de você ser justo e bom perante Ele, não perante a tua igreja, não perante esta igreja, não perante o teu pastor, não perante a tua família, mas perante Deus. E é Ele que perdoa os teus pecados. Deus tem que ser temido, sabe por quê? Porque é com Ele que está o perdão. Ninguém tem o perdão para te dar. Maria não perdoa ninguém, nem agora, nem na hora da sua morte. Pedro não perdoa ninguém, nunca. Nem padre, nem sacerdote te absolve dos teus pecados. O perdão está com Deus e por isso Ele tem que ser temido. E Deus perdoa quando você se arrepende e recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quer mostrar para Ele o teu arrependimento? Você está sentindo o desejo de vir aqui na frente? Eu sei que é o Espírito Santo mexendo em você, falando no teu coração. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Todos que ainda sentem que precisam vir. E enquanto você vem disfarçando, não é? Eu vou falar com quem está me assistindo pela TV e com quem está me ouvindo pela rádio. Quero falar com você que está me ouvindo aqui agora na sede da Paz e Vida de Pernambuco. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Como nós aqui vamos nos ajoelhar também, vamos nos ajoelhar. A igreja continua de pé. Você que está me ouvindo pela rádio em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus antes que Ele volte? Se ajoelhe ao lado do teu rádio, aonde você estiver. E se não há condição de se ajoelhar aonde você está, porque você está dirigindo, ou está dentro de um ônibus, dentro de um trem, de um comboio, de uma lotação, de uma van, não tem como se ajoelhar porque está me ouvindo aí na academia, está me ouvindo aí no trabalho, não tem como se ajoelhar porque está me ouvindo no hospital, mas quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque Deus está te vendo, Deus está em toda parte ao mesmo tempo e Ele está te vendo. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, todos os que estão aqui de joelhos, na Paz e Vida sede de Pernambuco, Recife, Brasil,
E todos que estão à distância também, com a mão direita sobre o coração, entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus, pedindo perdão, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, neste momento, de joelhos, eu quero te pedir o perdão sincero dos meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Apaga, Senhor, as minhas transgressões e escreve o meu nome no livro da vida. Me dá, Senhor, neste momento, a restauração. Retira de mim tudo que não presta, tudo que não te agrada. Faz uma limpeza total no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Me dá, Senhor, a alegria de saber que o meu nome está escrito no livro da vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim. Me guarda, Senhor, com teu Espírito. Me enche, Senhor, do teu poder e me ajuda nesta vida para chegar até o fim da minha carreira, da minha caminhada perante a tua face, para que eu não seja somente na aparência um salvo, mas realmente um verdadeiro adorador, aquele que te adora em espírito e em verdade, e tem também a certeza da salvação por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você tem uma rádio ou uma web rádio? Quer receber gratuitamente as mais de 1000 ilustrações do reino e as milhares de mensagens de João Ribe Palharim? Tudo de graça mesmo. Envie um WhatsApp para 11 933 84 3737 e cadastre a sua emissora. Você vai descobrir como transformar vidas diariamente e ainda aumentar a audiência da sua rádio. Envie já um WhatsApp para 11 933 84 3737 e preencha o cadastro resposta. Vamos juntos repetir na sua emissora o que já é sucesso nas rádios do Brasil e além das fronteiras. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Estamos fechando a nossa programação. Deus abençoe a sua noite de quarta-feira. Amanhã tem mais programa O Céu Pode Ajudar. Um forte abraço e viva o Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.